Uma pergunta bem frequente dos atletas é por que normalmente a gente reproduz a mesma semana de treino, e aí eu vou mostrar um dos motivos, mas tem vários motivos, tá? Eu vou fazer outro vídeo só falando sobre essas variações. Esse em específico eu vou dar um detalhe só, aí depois eu faço um vídeo mostrando no quadro, na verdade, as outras variações. Então, primeiro ponto, deixa eu só jogar na semana anterior. Opa, subiu demais. Aqui, semana anterior, que é as duas que a gente vai copiar e jogar de novo para o atleta fazer novamente. Então vamos lá, semana do dia 11 é o dia 17, semana anterior. Aí a gente tem aqui ó, um TSS, se vocês acompanharem a setinha aqui, a gente tem um TSS que ficou acima do planejado. Na verdade, ele gerou 100 TSS a mais. E aí, naturalmente, o Forms fica negativo, né? Ou seja, ele teve um desgaste mais elevado do que o planejado. E aí a gente vai avaliar os treinos para ver o que aconteceu. Nesse caso aqui eu já tinha arrastado, tá? Esse treino ritmado era no sábado, ele acabou fazendo na sexta, que era um feriado, dia 15, então eu joguei para cá, só para entender. Aí a gente abre o treino para a gente compreender o que ele fez. E aí, vamos lá analisar. Então, primeiro, a ideia do ritmado é que a gente não tenha essas quedas aqui. Ah, mas pode ser que a cinta deu algum problema, pode ser. Aí a gente pega aqui o período, só para vocês entenderem como que nós fazemos. Aí eu pego o tempo aqui, vamos levar em consideração, ele não fez o aquecimento, mas vamos levar em consideração que aqui iniciou o treino. Então, ele fez ali 800 metros de aquecimento, e aí a gente vai usar como regra até aqui, ó, 45 minutos, 45 quilômetros ritmado. Aí a gente tem um IF ok, próximo do que seria proposto, inclusive no ritmado, só que quando a gente avalia a frequência cardíaca, ela teoricamente ficou baixa. Então, quando a gente pega a média aqui, ó, ela ficou um pouquinho abaixo ainda. Era para ficar um pouquinho mais alto. Tá? Então, esse é um dos motivos da gente não validar um treino desse. E aí aqui, deu esse erro aqui, na verdade eu atualizei de novo essa frequência cardíaca dele que estava errado. Mas basicamente a gente faz esse recorte aqui que vocês estão vendo para a gente entender se o treino estava dentro do planejado ou não. Mesmo que ele, no caso aqui, ele fez completamente fora do planejado, era 1h10, ele fez quase o dobro, mas a gente avalia para ver, caramba, será que ficou dentro do planejado? Ainda assim não ficou. Aí a gente vai entender os outros treinos. Aí normalmente eu utilizo aqui, acompanhe a setinha. Aí a gente tem a distância planejada aqui, ó, a gente tinha 4.100 na semana, né, planejado, ele fez 1.300, ou seja, ficou abaixo. A gente tem um volume de bike que ele ultrapassou, e aí naturalmente deu um negativo aqui. E aí a gente tem a distância não, o tempo da corrida, que era 1,50, né, 1,49, ficou um pouquinho abaixo, mas até aí tudo bem. Mas a gente quer entender esse treino de novo. Eu quero ver como que funciona essa semana se ele fizer exatamente. Então eu venho aqui, copio e eu jogo de novo esse treino, faço alguns ajustes que eu acho que são importantes, que é o que eu refiz aqui já está prontinho. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um pouquinho mais de intensidade, já que ele conseguiu entregar muito bem, e o tempo, como ele fez 2 horas na outra, eu venho aqui e aumento um pouquinho o tempo do ritmado. Então, eu desço aqui, no outro ele fez 2 horas, vamos colocar 3 horas, e ver como que o corpo dele responde. Olha só, até, não sei se vocês lembram lá, ele fez com 1h40, 147 BPM de média, ou seja, na teoria aqui seria
o mínimo para ele suportar aqui no ritmado. Então, o ideal é que ele fique um pouquinho acima disso e sustente, mesmo que não dê a 1h30, a gente avalia isso também, mas que dê próximo desta linha aqui, tá? Então, ajustado, e aí a semana replicada, ele vai repetir de novo essa semana. Isso aconteceu também na semana atual. Ele também deixou de fazer alguns treinos, mesmo a gente ajustando aqui, ainda assim não bateram, então eu pego de novo, faço alguns ajustes e já está aqui de novo. Bom, esse é o ajuste básico que a gente faz na hora de replicar algumas semanas. Então, de repente você acha lá no seu, nossa, mas essa semana aqui é a mesma. É exatamente isso. Para a gente entender e para que o seu corpo gere as adaptações que a gente precisa. E aí depois que você fez essa semana, aí sim a gente inclui uma semana com alguma variação diferente, tá?